Olá, e agora nós vamos continuar falando do arranjo institucional do SUS. O arranjo institucional, gente, ele é central, é absolutamente fundamental para qualquer política pública, porque um arranjo institucional, ele diz quem faz o quê, seja obrigatoriamente, seja voluntariamente, quais são as instâncias em que os atores negociam, né? Então, ele estabelece aquilo que é o fundamento institucional da política pública. E sem esse fundamento institucional, pode ter dinheiro, pode ter princípio, pode ter uma porção de coisa, pode ter objetivo também, mas nada funciona. Tá? Então, nós vamos olhar o nosso próximo slide, que começa justamente falando de coisa que não funcionou, né? O arranjo institucional para a descentralização que tinha sido adotado até aí não funcionou, mostrou-se inoperante. E o principal problema foi identificado na relação entre o Estado e o município. E aí, começou a se buscar outra forma de fazer esse arranjo institucional de maneira que permitisse a descentralização. Olha, gente, como eu disse no começo, o SUS é um exemplo, acho que é um caso único, fantástico, de como se construiu alguma coisa do nada, envolvendo muitas instituições, muitos interesses, e num país como o Brasil, né, que tem quase 6 mil municípios, que tem 27 unidades federativas, né? Então, o SUS ele é muito, digamos, didático para ensinar justamente aquilo que eu falei para vocês, que a política é a arte do possível. Então, olhando aqui, nós vamos ver, então, que adotou-se o modelo da descentralização pactuada e que isso significa o quê? Significa que tudo que fosse decidido, assim que fosse decidido, implicaria um compromisso, né? Criou-se a Comissão Intergestores Tripartite no âmbito nacional e no âmbito estadual as comissões intergestores bipartite. O que significa isso? Significa que se é uma comissão intergestores tripartite, nela existem representantes dos 3 níveis da federação. E se é uma comissão intergestores bipartite, significa que tem aí participantes de 2 níveis da federação. Então, na tripartite, União, Estados e município. E na bipartite, Estados e municípios. E vejam que são comissões de gestores, não são conselhos, né? Os conselhos são outras instâncias, as conferências também são outras instâncias, são comissões intergestores, tá? E é quem decide a operacionalidade da política pública e do sistema de saúde. O Conselho Nacional de Saúde, que é a instância máxima de deliberação do SUS, definiu prazos para os estados formarem suas comissões e para que essas formulassem seus planos de municipalização. Então, aí de fato, uma estratégia de municipalização da saúde, mediante a pactuação entre os gestores, por isso que é uma descentralização pactuada. Eu falei com vocês da norma operacional básica como instrumento, né, de normatização do SUS. Então, a gente já tinha visto que a norma operacional básica, que a gente chama carinhosamente de NOB, 193,
ela estabeleceu que o gerenciamento do processo de descentralização no SUS tem como eixo a prática do planejamento integrado em cada esfera de governo e como fóruns de negociação e deliberação as comissões intergestores e os conselhos de saúde, estruturando funcionalmente a seguinte articulação. A comissão intergestores tripartite é integrada paritariamente pelos representantes do Ministério da Saúde e dos órgãos de representação do conjunto dos secretários municipais de saúde. E o Conselho Nacional de Saúde atua como órgão deliberativo na formulação das estratégias e no controle da execução da Política Nacional de Saúde. Então, o Conselho Nacional de Saúde é a instância máxima. Olhando o nosso próximo slide, a gente vai ver que, no âmbito de cada estado, opera um Conselho Estadual de Saúde, que atua na formulação das estratégias e do controle da execução da política estadual de saúde. E a Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, é a instância privilegiada de negociação e decisão quanto aos aspectos operacionais. Então, o Conselho formula estratégias e faz o controle da execução. A Comissão Intergestores faz a negociação e a decisão dos aspectos operacionais, aquilo que é a execução mesmo, né? Então, vejam que o Conselho, ele não atua na execução, ele atua no controle da execução. A CIB, ela é integrada paritariamente por dirigentes da Secretaria Estadual de Saúde e do órgão de representação dos secretários municipais de saúde do Estado. E ela é criada e formalizada através de uma portaria do secretário estadual de saúde. Então, veja que interessante, né? São dirigentes da Secretaria Estadual e do órgão de representação dos secretários municipais de saúde do Estado, daquele Estado. E é criada e formalizada através da portaria do secretário estadual de saúde daquele Estado. Cada Estado conta com uma comissão intergestores bipartite, uma CIB, cujas definições e propostas devem ser referendadas ou aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde, se submetendo ao seu poder deliberativo, ou seja, de tomada de decisão e fiscalizador. No próximo slide, a gente vai ver sobre os municípios. Então, no âmbito de cada município, opera o Conselho Municipal de Saúde, que é uma instância permanente e deliberativa que atua na formulação das estratégias e no controle da execução da política municipal, gente, municipal. Aqui a professora voou e escreveu mundial. De vez em quando a gente faz isso, né? Viaja e aí sai errado. Então, controle da execução da política municipal de saúde com composição e atribuições previstas em Lei Municipal da Saúde, observado aquilo que dispõe a Lei 8142 de 1990, né? Essa NOB 0193, ela estabeleceu 3 níveis de gestão estadual e municipal. O nível incipiente, o nível de gestão incipiente, gestão parcial e gestão semiplena, cada uma com competências e responsabilidades administrativas e financeiras próprias. E previu a ascensão aos níveis de gestão superiores, conforme o comprometimento do gestor na organização da assistência da saúde. Pois bem, o que significa isso? Que um município ou um estado poderia ser qualificado
para a gestão incipiente. Mas dependendo, né, do comprometimento e do esforço do gestor na organização da assistência à saúde, ele progrediria para a gestão parcial e da gestão parcial poderia progredir para a gestão semiplena. A decisão quanto ao enquadramento nas condições da gestão incipiente e da gestão parcial caberia no âmbito estadual aos conselhos de saúde e às comissões intergestores bipartites. Já no caso do enquadramento nas condições da gestão semiplena, a decisão seria da Comissão Intergestores Tripartite no âmbito federal. Então, vamos passar para o próximo slide, onde a gente vai entender tudo isso muito melhor. Aí, em 1996, teve outra NOB, a Norma Operacional Básica, NOB 01 de 96. Ela redefiniu o modelo de gestão do SUS. Ela tentava disciplinar as relações entre municípios, estados e União na gestão do SUS e criava sistemas municipais de saúde, visando conferir plena responsabilidade aos municípios pela gestão da saúde. Vocês veem que é um esforço constante de incorporar o município, fazer com que o município seja um ator central, né? E assuma suas responsabilidades. Então, ela criava os sistemas municipais de saúde, os SUS municipais, e reduziu os níveis de gestão a 2. Em vez de ter a incipiente, deixou de ter a incipiente e a parcial. E passou a ter o seguinte: gestão plena da atenção básica e gestão plena do sistema. E o sistema, no caso, é municipal, é o SUS municipal, né? Então, os municípios habilitados na gestão plena da atenção básica recebiam poucos recursos, eram apenas os recursos relativos ao financiamento da gestão plena da atenção básica, mas recebiam isso de forma regular e automática, um dinheiro certo. Os procedimentos mais complexos, que eram os procedimentos ambulatoriais e hospitalares, seriam remunerados por produção. Então, a cada procedimento, né, feito, recebia sua remuneração. Já os municípios em gestão plena do sistema, portanto, que estavam mais avançados, recebiam fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Também os valores relativos aos procedimentos de alta e média complexidade, né? Então, era vantagem chegar à gestão plena do sistema, né? Vantagem em termos de financiamento. Então, passando para o próximo slide, a gente vai ver que essa NOB 01 de 96, ela definia as coisas muito direitinho. E isso é um segredo, tá, gente? O segredo do estabelecimento de um sistema de política pública que funcione é o quê? É exatamente especificar papéis. Porque o papel é um conjunto de responsabilidades que podem ser cobradas, né? Então, a NOB 0196 especificava os papéis do gestor federal. Quais eram? Exercer a gestão do SUS no âmbito nacional, promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS estadual. Então, olhem como hierarquizou, né? Criou o SUS municipal, o SUS estadual e o SUS nacional. Além disso, era papel do gestor federal
fomentar a harmonização, integração e modernização dos sistemas estaduais para compor o SUS nacional. E exercer funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS. Além disso, a NOB 0196, ela identificava os papéis estaduais. Então, exercer a gestão do SUS no âmbito federal, promover as condições e incentivar o poder municipal para que assumisse a gestão da atenção à saúde nos seus munícipes, na perspectiva da atenção integral à saúde. Olhem só. Então, o gestor estadual, ele deveria incentivar o poder municipal a assumir a gestão da atenção à saúde dos seus cidadãos, na perspectiva da atenção integral à saúde. E assumir em caráter transitório, olhem só, gente, que interessante, transitório, a gestão da atenção à saúde das populações pertencentes a municípios que ainda não tivessem assumido essas responsabilidades que deveria assumir. E assumir em caráter transitório. Transitório não significa nem complementar e nem comum. Transitoriamente, o gestor estadual poderia assumir a gestão da saúde dos municípios que ainda não tivessem cumprido essa responsabilidade, porque não podia deixar a população sem os atendimentos, né, sem as ações e serviços de saúde. Passando para o próximo slide, a gente vai ver, então, o município, né? O IPEA, ele, em 2009, fez uma avaliação da NOB 1 de 96, que diz que o instrumento da transferência fundo a fundo ganhou força rapidamente, permitindo o acesso e a adesão dos municípios a essa modalidade. Por quê? A transferência fundo a fundo, gente, é muito vantajosa. O gestor municipal e o gestor estadual, ele só tem que esperar a grana cair lá no fundo dele, né? Então, não precisa de convênio, não precisa de nada. É direto. E aí? Aí que, no início dos anos 2000, a implementação das diretrizes do SUS continuava apresentando problemas, né? Vejam bem, nós estamos dizendo a implementação das diretrizes. Aqui já não estamos falando especificamente da descentralização. Estamos falando das diretrizes, a implementação das diretrizes, aquelas da hierarquização, da regionalização, etc., que a gente viu lá atrás. Então, essas normas, normas operacionais básicas, que passaram a se chamar Normas Operacionais da Assistência à Saúde, NOAS, antes era NOB, passou a ser NOAS, de 2001 e de 2002, focalizaram a melhoria das condições de acesso aos serviços assistenciais pela implantação de novos padrões para a regionalização funcional das redes de serviço e uma definição mais objetiva de estruturas para a regulação do acesso. Foram adotados novos critérios para a habilitação dos municípios, vinculando-os à estruturação de micro-regiões de saúde em que estivessem inseridos. E estabeleceu-se a exigência da formulação de um plano de desenvolvimento regional. Esse plano teria como elemento de coordenação o gestor estadual, mas era obrigatória a pactuação de todos os gestores municipais. Vamos ver o que aconteceu em seguida. No próximo slide. Então, a gente, nesse bloco, encerrou aí. Mas vamos continuando, né? Não vamos fazer intervalo, não, ok? Então, aí, o que aconteceu? Surgiu
uma nova abordagem. Por quê? Houve uma percepção de que, após quase 20 anos de SUS, o próprio SUS se caracterizava por um movimento de constante mudança incremental. Então, era ali sempre pelas beiradinhas, né? Ia fazendo pequenos ajustes e tudo. E houve um diagnóstico de que esse modelo de indução de mudança baseado nas NOBs tinha se esgotado, né? Então, houve essa percepção de que era indispensável encontrar uma outra forma de concluir a implementação do sistema, né? E havia grandes dificuldades, e isso é um grande problema, de impor normas gerais para um país como o Brasil, que é muito grande e muito desigual, né? Você consegue impor normas gerais quando existe equivalência das unidades, igualdade, mas quando existe muita desigualdade num território tão grande, normas gerais não funcionam. As abordagens adotadas eram consideradas muito restritas a conteúdos normativos de caráter técnico-processual, tratados com detalhamento excessivo e enorme complexidade, e isso engessava o sistema como um todo. E, desde 2003, quando o CONAS solicitou ao Ministério da Saúde a revisão dos processos normativos do SUS, a gente viu que teve duas NOAs, uma em 2000 e outra em 2002. E, em 2003, o CONAS pediu que o Ministério da Saúde revisasse os processos normativos do SUS. E aí, o que aconteceu, né? O próximo slide vai mostrar o que era o Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde, gente, ele resultou de muitos debates, muitas discussões, quando o CONAS solicitou que o Ministério da Saúde revisasse esses processos normativos do SUS. Os gestores estabeleciam, demandavam que as normativas do SUS contemplassem a diversidade do Brasil e os princípios do próprio SUS, assumindo a responsabilidade sanitária correspondente à realidade de cada estado e cada região, e integrando ações de promoção à saúde, atenção primária, assistência de média e alta complexidade, epidemiologia e controle de doenças, vigilância sanitária e vigilância ambiental. Então, isso foi um grande passo para abrir a uma concepção ampla do SUS. E houve a reafirmação da importância das instâncias deliberativas, comissão intergestores bipartite e tripartite. E houve um fortalecimento do controle social. No próximo slide, a gente vê que o Pacto pela Saúde, e ele vigora até hoje, tá, gente? É um acordo interfederativo, né? Que abrange diversas reformas institucionais para promover mudança, tanto nos processos como nos instrumentos de gestão da saúde. A portaria 399 do Ministério da Saúde tinha a finalidade de divulgar o Pacto pela Saúde 2006, Consolidação do SUS. Esse é o título, né? Pacto pela Saúde 2006 e Consolidação do SUS. E aprovar as diretrizes operacionais desse mesmo pacto. O Pacto pela Saúde é formado por 3 pactos. Eles chamam de pacto porque é um acordo interfederativo, né? Então, Pacto pela Vida, que são compromissos em termos de 6 prioridades de ação sanitária. Depois,
pela portaria 2669 de 2009, 3 anos depois, foram agregadas outras 5 prioridades. Então, chegou-se a 11 prioridades, né? Essas prioridades são estabelecidas de forma participativa e envolvem compromissos sanitários, expressos em termos de objetivos, metas e indicadores que são pactuados entre os gestores do SUS em todos os níveis, né? Então, federal, estadual e municipal. Entre as prioridades inicialmente definidas estão essas aí, ó: controle do câncer de colo de útero, controle do câncer de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta a doenças emergentes e endemias como dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, na promoção da saúde. Depois, foram agregadas outras ações para enfrentar a Covid-19. Então, no próximo slide, a gente vai ver que, além do Pacto pela Vida, tem também o Pacto pela Saúde, inclui um pacto de defesa do SUS. E que são ações concretas e articuladas pelas 3 instâncias, federal, estadual e municipal, para reforçar o SUS como política de Estado, porque eles se ressentiam que o SUS ficava muito dependente de quem estivesse no comando do governo a cada 4 anos. Então, eles queriam que se tornasse, fosse visto como política de Estado para defender vigorosamente os seus princípios e a garantia do seu funcionamento, não ficar ao sabor das mudanças de governo. Entre esses princípios, destaca-se o da saúde como um direito de cidadania e dever do Estado, olha aí, gente, contrapondo-se a um movimento de transferência de diversas ações e serviços para a iniciativa privada, especialmente mediante as organizações sociais, que as organizações sociais foram uma forma criada na reforma do Estado do governo Fernando Henrique, né? E eles estavam, o pessoal do SUS estava percebendo que diversas ações e serviços estavam sendo transferidos para a iniciativa privada, ao invés de serem cumpridos pelo Estado, né? Isso estava se dando através das organizações sociais. Os documentos do Pacto pela Saúde mencionam especificamente a necessidade de um movimento de repolitização da saúde e de promoção da cidadania, envolvendo a defesa da saúde como direito de todos. Então, vocês estão vendo que aí é mesmo, eu acho que a gente começa a ver aí também essa coisa de uma disputa entre coalizões, né? Então, no próximo slide, nós temos que havia, além do Pacto de Defesa do SUS, o Pacto de Gestão do SUS. Então, são 3 pactos: o Pacto pela Vida, o Pacto pela Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. Esse Pacto de Gestão do SUS visou estabelecer responsabilidades claras para cada ente federado, de maneira a diminuir as competências concorrentes. O que é competência corrente? É a mesma coisa que competência comum ou competência compartilhada, ou seja, cabe a qualquer um dos 3 níveis. E esse pacto pela gestão do SUS demandava que cada ente federado tivesse competências específicas, de maneira a tornar mais claro quem deve fazer o quê, porque seria dessa forma que seria possível fortalecer a gestão compartilhada e solidária do SUS. Uma dimensão muito relevante foi o fortalecimento da territorialização da saúde como base para a organização dos sistemas, estruturando regiões sanitárias e instituindo colegiados de gestão regional. É aquilo que eu falei lá no início, que isso é uma abordagem
está presente no discurso aí dos gestores do SUS desde o começo, a ideia de que existem regiões sanitárias. E é verdade isso, gente. O perfil de morbidade das regiões varia, né? Então, não adianta estender a rede de ações e serviços de saúde que é de uma região para a outra, porque não vai casar, né? Porque as demandas de saúde são muito diferentes. Então, estruturando as regiões sanitárias, instituindo colegiados de gestão regional, né? Que foi o Colegiado de Gestão Regional, CGR, que foi criado para gerir as regiões sanitárias. Lembrando que as regiões sanitárias, elas atingem mais do que um estado e mais do que um município. Na verdade, vai atingir uma região, é outro recorte. O arranjo institucional da gestão da saúde referendou as comissões intergestores bipartite e tripartite como fóruns de articulação entre os gestores pela pactuação sobre a organização, direção e gestão da saúde, e criou o Colegiado de Gestão Regional como um espaço de decisão, não é chamado nem de comissão, nem de conselho, estão vendo? É um colegiado de gestão regional, um espaço de decisão no qual seriam identificadas e estabelecidas prioridades e pactuadas as soluções para a organização de uma rede regional de ações e serviços de atenção à saúde integrada e resolutiva. E o instrumento de implementação do Pacto de Gestão é o Termo de Compromisso de Gestão, TGC, TCG, mediante a adesão de todos os entes federativos, a ser renovado anualmente e que substituiu os processos anteriores de habilitação do nível de gestão plena da atenção básica e de nível de gestão plena dos sistemas, isso aí foi extinto, e estabeleceu metas e compromissos para cada ente da federação. Então, o Pacto pela Saúde focalizou muito isso, dizer quem tem a obrigação de fazer o quê? E pactuar que faça, né? Estabelecer metas, indicadores, objetivos para acompanhamento, renovando, né, o termo de compromisso anualmente, mas deixando claro, né, que vai ter as obrigações, as competências específicas e não mais concorrentes, e a renovação periódica dos processos de habilitação anteriores, fazendo com isso com que os gestores ficassem efetivamente comprometidos, né, com as metas. Muito bem. A próxima, eu acho que a gente terminou esse trecho e nós vamos, então, passar para o próximo trecho.